Olá, é terça-feira, dia 24 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como preparar as crianças para a volta às aulas. Isso mesmo, teremos muitas dicas e orientações nesta edição do programa. É terça, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um soufflé de queijo. Quem vai ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Tem também as notícias da internet, enquete do dia, dicas de trânsito, oportunidades de emprego e muito mais. O programa de hoje, ele está imperdível. E as férias estão maravilhosas, não é verdade? Mas as manhãs e tardes de brincadeira e horários flexíveis estão com os dias contados. Isso mesmo, isso sabe por quê? Porque os pais eles devem preparar os filhos para o retorno à escola. Isso de forma gradual e com uma certa antecedência. De acordo com especialistas, nesse período é importante restabelecer a rotina para que a criança ela comece o ano adaptada aos horários de atividades escolares. Uma semana antes é recomendável ali reduzir o tempo da criança na internet ou também na frente da televisão. E de maneira, a começar de forma gradual, como bem destacamos, a colocar o filho também para dormir um pouco mais cedo. São apenas algumas dicas de especialistas, mas teremos muitas outras orientações no decorrer desta edição do programa. Quem vai nos ajudar são os nossos convidados. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com Vitor Eustáquio, ele que é psicopedagogo e diretor do SOMAR. Também para reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho, o Wellington José, ele que é professor de História do Colégio Maria Auxiliadora da Rede Salesiana de Ensino. Ele também é professor do Colégio Senhor do Bonfim e coordenador e professor da Banca de Estudo Aprovação. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje, vamos ouvir as dicas daqui a pouquinho, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Quando as férias chegam, é sinônimo de animação extra em casa. E para gastar essa energia toda dos pequenos, é preciso ter em mente uma programação bem especial. Disso, Jaíse entende bem. E cada férias que chega, o roteiro dos passeios já está prontinho. Fora de casa, sempre tem aquela preocupação de montar, aquele esquema de bora passear. Aí é sempre uma praia, levar ela para praia, parque de diversões, recentemente, pizzaria, uma saída bem família. Mas estou sempre preocupada, assim, em questão dela brincar, dela se divertir e aproveitar bem as férias delas, aproveitar que ela está com esse tempo livre. E quando não tem passeio? Não tem problema, a diversão está garantida do mesmo jeito. E até os pais entram no clima com os filhotes. Dentro de casa, ela aproveita para brincar com a irmã, Sempre está andando de bicicleta, está em atividade brincando com os brinquedos dela, E é isso. E também se reserva um tempinho para estudar. Eu sempre aproveito um pouquinho para brincar de escola, Que é já para ir lembrando o que ela pode até esquecer. A diversão dela é essa. Durante a folga da escola, a mordomia aumenta mesmo. Acorda mais tarde, a rotina fica meio atrapalhada e surge a preocupação da maioria dos pais. Aproveitar para dormir mais cedo, para poder ter aquele cotidiano de acordar mais cedo, Essa preocupação agora, a questão da dormida, Que nas férias aproveita muito para dormir até tarde, acordar até tarde. E é tudo só diversão, tudo só brincadeira. E a gente se preocupa com a questão das voltas às aulas em relação à dormida. Eu me preocupo mais nisso. E é normal que a preguiça insista em ficar. Dá bastante. Tem que ir empurrada a tomar banho. E aí pentear o cabelo. Sempre, deixa mais um pouquinho assistindo, deixa mais um pouquinho assim. E eu sempre lá, vai, Júlia, tomar banho, vai, Júlia, pentear o cabelo, olha a hora. Aquele cuidado de sempre. Mas toda boa mãe e todo bom pai sempre tem aquele truque infalível. Jaíse vai revelar o dela para colocar a casa em ordem. Se ela não for, toma o celular. Infalível. Se ela não for, desliga a televisão. Aí ela vai correndo já para adiantar para mim. Tem que ter. É só tirar o que ela mais gosta, que ela vai rapidinho. Tirar, justamente. Fica a dica para outras mães aí, Fica a dica. Serve. Funciona bastante.
Mas não vai precisar não tirar aí o celular da Júlia não. A Júlia vai se comportar, vai, né, obedecer aí os horários para não perder a brincadeira, nem o celular ali para brincar um pouquinho, algumas horas por dia. Tem que também ter o controle, né, Júlia? Então, preste atenção aí às orientações da mamãe. Preste atenção, mamãe, também às orientações que vamos trazer no programa de hoje. Mas antes de trazer essas dicas e orientações, a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa se preocupa em preparar o seu filho para a volta às aulas? Você tem essa preocupação? Liga pra gente, a gente quer saber. 3424-1977, linha interativa já está aberta, ligue, participe, responda a enquete e também mande alguma dúvida sobre este tema para os nossos convidados. Essa pergunta já pode ser enviada também através da internet. Acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet, você responde a enquete e também deixa alguma dúvida aqui para ser respondida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também você pode participar através do WhatsApp 99418-1206, manda sua mensagem, daqui a pouquinho ela será respondida. E olha só, no caso das crianças que vão mudar de escola também, a recomendação é levar o aluno antes para conhecer e reconhecer o local. Também é importante você conversar com o seu filho sobre as vantagens do novo colégio. É de suma importância preparar a criança, né? Também pensar com ela as vantagens desse novo espaço, da nova escola, como também a importância de conhecer novos amigos. E, no geral, é importante que tenha esse acompanhamento, né? Vai ser difícil essa perda, né, da escola antiga, mas é preciso muita conversa para deixar tudo nos conformes aí com o seu filho e não ter nenhum problema, nenhum contratempo nesse volta às aulas. Eu vou dar as boas-vindas agora aos nossos convidados para a gente entender um pouco mais sobre este tema, trazer muitas dicas. Você que está em casa está nessa expectativa, né? A sua criança, a semana que vem, tem ainda quase uma semana, né? Pouco menos de uma semana para voltar à realidade. Como é que faz essa volta, né? Como é que essa volta pode ser realizada sem muitos transtornos? Vamos saber com os convidados de hoje. Queria primeiro dar as boas-vindas. Vitor Eustáquio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Wellington José, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Temos aí, né, na próxima segunda, muitas escolas particulares já dão início às atividades do ano letivo 2017, outras na terça-feira. Tem quase uma semana, vamos trabalhar nessa margem, né, de uma semana para esse retorno. Como é que eu começo a preparar essa criança? Deve ser a partir de hoje já, uma semana de antecedência já é o suficiente? Não está muito em cima do prazo não, nem com muita antecedência, professor? É bacana. A semana ela se torna uma quantidade de dias suficientes, tá? Mas antes de tudo, é importante avaliar várias estruturas, né? Então estamos falando de uma readaptação, tá? Readaptação sugere-se que tenha uma boa organização com a escola, né? Os seus componentes, os professores. A família também precisa entender alguns conceitos e a criança, tá? Como foi bem colocado no início, se a criança ela estuda de manhã, obviamente ela precisa dormir mais cedo. Lembrando que o organismo dela já foi moldado. Dormir mais tarde, acordar mais tarde, aquela movimentação de viagem. Então, o fato de dormir mais cedo já se torna super importante. Outra coisa que muitas vezes a família acaba esquecendo um pouquinho é avaliar qual período durante o dia a criança ela rende mais. A criança ela rende mais de manhã ou ela é vespertina, ela rende mais à tarde. Então, são questões importantes que acho que vamos conseguir desenvolver ao longo do programa. A gente fala nessa preparação, dormir cedo é muito importante, né? Mudar essa rotina um pouco, mas nesse período ainda, última semana de férias, esse pai ele deve já estimular a leitura, por exemplo, dar alguns livros para essa criança ler, meio para que estimular, né, essa rotina de estudos, ou ainda não? Ainda é cedo. Na escola ainda vai ter mais um tempinho de readaptação. Não é preciso agora, nesses últimos dias, né, que antecedem as aulas, forçar a criança ou já ficar exigindo da criança, tem que revisar o conteúdo, você tem que estudar mais o conteúdo, preste atenção nisso ou naquilo. Não é preciso. A criança, ela estava de férias, então ela tem que brincar, ela tem que se divertir. O trabalho da criança é a escola. Então, se ela entrou no seu período de férias, ela precisa curtir as férias. Né? Agora, obviamente que é importante que, por exemplo, se os pais estavam viajando 4 dias, 5 dias antes,
você já retorna. E que durante a semana haja todo o envolvimento, conversando com a criança sobre a importância dela voltar à escola. Uma semana antes, aproximadamente, os especialistas dizem dormir mais cedo para poder acordar mais cedo e conversar de uma forma muito tranquila, com muito carinho, com muito amor, né, sobre a rotina de voltar às escolas, mas não começar já com as exigências. Deixa o ano letivo dar início. Sempre com o diálogo é muito importante. Você chega, né, um denominador comum entre os Perfeito. pais. É preciso reunir também, senta ali à mesa a mãe, o pai, os irmãos também, se estão em idade escolar. Faz uma reunião para tentar tratar que a vida também não é só férias, não é só brincadeira. Como é que se passa isso para essa criança? Perfeito. Deve ser uma linguagem que ela Exatamente. entenda. Temos que lembrar também que vamos ativar, nesse momento social, a memória reflexiva. Não é uma nova situação para a criança, ela já participou isso de anos anteriores. Então essa memória reflexiva é super bacana. E como que eu vou ativar isso? Com momentos bacanas, aquele momento gostoso que a criança sempre tem na escola. Então a mãe não vai falar, olha, seu filho vai fazer, amanhã, filho, você vai fazer tarefa de casa. Não, que é comum a criança, não sei, isso não é uma regra, mas é comum a criança não tem muito interesse em fazer atividade de casa. Então falar sobre as coisas boas da escola. Isso é super importante. Brincadeiras, reencontrar os amigos. Sugere-se também, antecipadamente, que a criança, ela visite os seus amigos da escola, porque eles podem trocar ali também a sua ansiedade, suas ansiedades, né, do retorno à escola, trocar também algumas informações legais que aconteceram agora nas férias, foi para a praia e cria referência. Então, quando a criança chega na sala de aula, olha o meu amigo ali, eu estava com ele ontem, há 2 dias atrás, então ela cria essa referência e a adaptação ela é muito mais adequada, mas quem tem que moldar isso, obviamente, são os pais. Aliás, a criança ela precisa do pai para cumprimento de algumas regras. Muitas crianças estão nessa expectativa também, os professores também. Tem essa preparação antecipada dos professores para essa nova rotina, o novo ano letivo? Vocês sempre se preparam uma semana antes? Não, deve ser um prazo um pouco maior, né, professor? Correto. As escolas, né, a equipe pedagógica, normalmente, durante o período de janeiro, 2 semanas aproximadamente, a gente passa por formações, nós recebemos informações das nossas coordenadoras, de especialistas, sobre novos métodos, como acolher o aluno, como fazer o primeiro dia de aula, como deixar as coisas muito mais agradável, não é? Sempre é importante frisar também com relação aos pais. A família é a primeira instituição. Perfeito. É onde a gente recebe os principais valores. Então, quantos mais os pais falam sobre educação e explicam e orientam aos filhos o quanto é importante esse retorno às aulas e que esse retorno ele aconteça de uma forma que não seja traumática, é importante para a vida do aluno. Quanto mais carinho, quanto mais afeto, em todo esse envolvimento que a gente chama de pedagogia integrada. Né? Quanto mais essa pedagogia integrada ela acontece com a família inserida nesse processo, facilita, né, o aluno na escola. Acho que uma dica interessante também é envolver essa criança na organização do material escolar, por exemplo. Vamos brincar, vamos separar. Já dá tempo de fazer isso? Ou está muito, não, muito antes? Não, e que antecede a organização, a própria compra, porque é importante você respeitar o gosto da criança. Filho, filha, vamos comprar o nosso material escolar, um lápis novo, um tema da bolsa específica que ele queira. Então isso tudo vai agregar, claro, positivamente falando, né, ao retorno da escola. A criança está levando o material que ela quer apresentar também para os amigos. É bacana inverter alguns conceitos, né? Por exemplo, acabamos de falar rapidamente, a criança pode levar ao retorno da escola fotos da sua viagem, cartazes, entendeu? Porque ela vai inverter sua ansiedade. Ao invés de ter a ansiedade do retorno, a ansiedade de mostrar o lugar que ela foi. Correto. É super bacana isso. E é importante a gente perceber também o seguinte, que para algumas crianças não é um retorno, é a primeira vez. Sim. Então a gente tem ali a quebra de um laço que ocorre toda manhã, que é estar com a mãe, né, ou estar com alguém da família, e agora não, agora a criança ela vai para a escola, a mãe ou o pai vai ter que retornar. Então é importante que haja durante o retorno exatamente esse contato de o caderninho, a bolsa, a compra dos materiais, encapar a mochila e aos poucos ir orientando que isso vai acontecer, né? E que a criança vai precisar se adaptar. Logicamente que isso demora aproximadamente uns 3 a 4 dias. O primeiro dia vai ser muito choro,
mas aos poucos a criança ela vai se adaptar. Isso. É mais fácil a criança se adaptar ou os pais, né, viverem essa nova realidade? Porque parece que as crianças no início, né, quando é a primeira vez, primeiro dia de aula, primeiro ano de ensino, as crianças choram por conta da saudade e de vários outros fatores, mas também os pais ficam do outro lado sofrendo também um pouco, né, que vai deixar ali a criança. Como é que a gente trabalha esse lado psicológico dos pais? Os filhos precisam estudar, precisam aprender. Como é que a gente coloca isso na cabeça desses pais que precisam deixar esse filho pela primeira vez ali na escola? Perfeito. É engraçado que quando falamos em adaptação, falamos de uma rotina de organismo, né? E essa rotina de organismo, quem vai administrar é o adulto, é o seu cuidador, o pai, a mãe, a babá. Então, em geral, é muito comum o pai ter muito mais dificuldade em adaptação do que a própria criança, né? Por exemplo, deixa a criança na escola, o fato da criança chorar, reclamar um pouco, isso aperta um pouco o coração dos pais. Então eles logo querem, o papai, a mamãe quer ficar na sala de aula por mais tempo. Então é super importante, por exemplo, seguir regras. Toda instituição tem a sua regra. Então, se você está com alguma dificuldade, e de fato é uma dificuldade emotiva, e converse com a coordenadora, peça dicas, e precisamos confiar na instituição, mas o adulto sempre ele tem mais dificuldade em adaptação do que a criança, em geral. Se ele cede, né, o desejo ali da criança, se a criança começa a chorar, faz birra também, se esse adulto cede, dificulta ainda mais essa adaptação. Dificulta. Mas nós especialistas, né, na área da educação, nós orientamos o seguinte, que a mãe, ao chegar na escola com seu filho, ela simplesmente não chegue, entregue a coordenadora ou a sala e ela vai embora. Não é? Essa ruptura ela tem que acontecer de uma forma muito suave. Se for o caso, se for necessário, se possível for, que os pais ainda permaneçam na escola até a criança se acalmar um pouco, pode retirar a criança da sala de aula, a criança precisa se sentir segura. Enquanto ela não se sentir segura, ela não vai se adaptar aos novos coleguinhas, aos novos amigos, mas aos poucos, percebendo que outras crianças estão brincando, que a professora, ela acolhe, ela transmite amor, ela transmite segurança, então o pai vai ficar seguro, porque na questão dos pais a segurança. Meu filho está seguro? Ele está bem? Então a gente vai ficar muito mais preocupado com essa questão. A questão da criança cadê meu pai, cadê minha mãe? Ele não está aqui. Então é importante ficar um pouco na escola, acalmar, talvez socorra o primeiro dia e o segundo dia, até a criança realmente se sentir segura. Quando ela se sentir segura, aí é a hora de você dar um beijo, papai te ama, mãe te ama, fica na escola aí que papai vai trabalhar e que é importante para você. Exatamente. Nessa semana que antecede, né, o retorno às aulas, seria uma dica interessante esse pai tentar deixar essa criança na casa de um parente, por exemplo, durante 4, 3 horinhas ali, deixa com pessoas que não fazem, né, parte do dia a dia dessa criança para tentar ajudar nesse processo de separação, entre aspas? Ou não é interessante essa dica? Eu penso que é melhor a conversa, demonstração de carinho, de afeto, de amor, explicar que é uma fase da vida. É importante os pais também visitem as escolas durante semanas antes. Vamos à escola, vamos conhecer a nossa nova escola, que vai ser seu novo ambiente durante um período, você terá que ficar aqui, você vai aprender muitas coisas legais, vai ser muito bom, papai vai te ajudar, a mamãe vai te ajudar também, e essa conversa eu acho que ela contribui mais, né? Exatamente, é passar segurança para a criança, né? E você deixar a criança na casa de parentes, eu não consigo, a priori, ter uma correlação, porque o ambiente é diferente do parente da casa dela, assim como o ambiente da escola também é diferente da casa do parente, assim como da escola, né? Então a transição o que estamos colocando, que é super bacana, é da escola. Então passar a segurança. Outra coisa, nesse primeiro momento, papai e mamãe, não atrase. Leve seu filho antecipadamente à sala, com 5 minutinhos de antecedência, esteja pronto na hora. Porque se atrasa, você atrasa tanto para levar como para buscar. Não estamos falando de reorganização, de adaptação. Correto. Não é? Então, o fato de você atrasar, o pai atrasar, a mãe atrasar, você não passa segurança. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje no programa estamos falando sobre como retomar a rotina escolar dos seus filhos, isso mesmo. E agora vamos juntos acompanhar o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira e para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no site Notícias Terra. Prepare seu filho para a volta à rotina escolar. A volta das férias é sempre um momento lento de adaptação para as crianças que estavam acostumadas a não ter horário para ir dormir ou acordar. Essa é uma readaptação que exige muita paciência dos pais para que os filhos retomem a rotina escolar. E algumas dicas para facilitar esse retorno às aulas é tornar isso um momento mais divertido e fazer com que a criança participe da escolha até do material escolar. Além disso, também é importante explicar para ela que a volta à escola é uma oportunidade de fazer novos amigos, encontrar os coleguinhas de sala e aprender novas coisas. Agora a gente vai voltar ao estúdio para saber outras dicas para deixar essa volta às aulas mais tranquila para as crianças. Balbina, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente mostrou aí, né, não é notícia, que uma dica importante é estimular e dizer para essa criança que ela vai reencontrar os amigos que ela já fez no ano anterior, às vezes de outros anos também. Essas crianças vêm seguindo a série na mesma escola, mas a dúvida agora é se essa criança muda de escola. Como é que a gente estimula essa criança a conhecer novos amigos, novos coleguinhas ali que farão parte da rotina nova dessa criança nessa nova escola? Como é que a gente conversa com a criança sobre isso? Porque já tem ali a perda, né, da escola anterior, ela já estava acostumada, já tem aquele hábito, já conhecia os professores também, agora vai para uma escola nova, novas pessoas, novos professores. Como é que é essa conversa? É um pouco mais difícil conscientizar as crianças ao novo. Perfeito. Veja bem, mais uma vez temos que lembrar da memória reflexiva. Então, a família ajudar a trazer essas boas memórias da escola anterior para a nova. Né? E não só a comunicação expressiva verbal, tentando relembrar essa memória reflexiva. É super importante a visita dessa criança no ambiente, para que ele tenha já noção o caminho da escola, qual é a sala dele, o porquê não. O professor também pode acompanhar, esse aqui é o seu professor, tirar todas as dúvidas possíveis da criança naquele ambiente. O banheiro é ali, a cantina é ali, a quadra fica aqui. Então, tentar zerar o máximo possível dessa suposta dúvida, porque a criança ela está num ambiente novo. Então, o conhecimento, né, é super importante. Para a criança, uma das grandes preocupações da criança é a questão dos colegas, os amigos que tinha na escola anterior e que agora serão novos amigos. Mas os pais, eles podem conversar com o filho e dizer que a amizade não acabou, não é? Pelo fato de ter trocado de escola, hoje com redes sociais, enfim, você pode visitar, pode manter o contato, pode interagir entre conteúdos também. Então, assim, o vínculo não vai ser perdido. Mas eu também chamo a atenção para a questão da escola. A escola ela tem que estar preparada para receber os novatos. Fazer um ótimo primeiro dia de aula, não é que ele seja assim aconchegante, que ele seja bem informativo, como o Vitor explicou, que possa, nesse primeiro dia de aula, ser diferente. Muitas escolas, elas utilizam música, elas conseguem fazer uma adaptação no ambiente escolar, juntam os alunos na quadra, enfim, conseguem fazer ali um momento de terapia, um momento assim, bem laboral, não é? Com várias dinâmicas, e a criança começa a perceber que é bom estar aqui. Então, assim, o trauma, aos poucos, ele já vai, essa separação, ela vai ficando para trás, a criança faz novas amizades com mais facilidade. Exatamente. Por isso que também é importante a criança não perder nem o primeiro dia de aula, nem a primeira semana. Alguns pais, eles, né, começam a colocar essa criança na segunda semana de fevereiro, terceira, às vezes após o feriadão, né, do mês de fevereiro. É importante, né, primeiro dia de aula, coloca essa criança, é importante isso para ela. Esse processo todo de integração não vai acontecer durante todo o ano, né? Pode acontecer, mas é mais intenso nos primeiros dias. É importante que essa criança não perca esse primeiro período, né? Essa primeira semana de volta às aulas. Exatamente. Porque perdendo a primeira semana, o que vai acontecer é você prorrogar
A adaptação da criança. E outra coisa, vai de encontro à realidade. Então o grupo inteiro, ele já está dentro de um padrão de desenvolvimento em cima da organização. Aí chega uma criança ou duas novas nesse grupo, ela vai ficar muito fora do ninho mesmo, muito perdida. Então, excelente dica, é muito importante o primeiro dia lá. E outra coisa, o professor ele precisa ser treinado nesse olhar, então ele consegue perceber, até mesmo em curto prazo, quem é a criança que vai ter mais dificuldade nessa adaptação. Então essa criança é importante que ela fique bem próxima do professor em atividades de grupos, que inicialmente são atividades lúdicas e brincadeiras, sempre selecionar aquele amiguinho que sempre tem mais um desenrolado, aquele que gosta, sempre está, né, de conversar, de explicar, fazer grupinho com com essas crianças, né? Então, a atenção do professor, nesse sentido, é muito importante. O professor tem um olhar diferenciado, digamos assim. Correto, perfeito. O primeiro dia de aula ele é muito marcante. Normalmente, a parte de conteúdo, a gente não insere de uma forma tão vasta. Será dosada, será o conteúdo ministrado de uma forma um pouco mais leve. E a gente aproveita bastante esse primeiro dia de aula para poder conhecer o nosso aluno, saber o que ele fez nas férias, conhecer um pouco sobre a sua personalidade, sobre profissão, o que é que ele pensa. É muito marcante o primeiro dia de aula. Eu recordo de uma aluna que eu encontrei no preparatório para o Enem, que ela foi minha aluna no 6º ano. E, como eu toco violão, então eu utilizei uma das minhas músicas para recepcionar os alunos. E essa música, ela falava exatamente sobre o fato de a escola traria um bom futuro para mim. Papai e mamãe já avisaram, os meus professores avisaram. Se eu não estudar, não irei conseguir um bom futuro para mim. Encontrei essa aluna no 3º ano, no cursinho, graças a Deus ela entrou na universidade, e quando a gente se encontrou, a primeira coisa que ela falou, professor, eu lembro daquela música que o senhor cantou no primeiro dia de aula. E a gente tem uma amizade que durou até hoje, então o professor ele tem que aproveitar esse momento para ganhar, conquistar o estudante. Exatamente, somos muito visuais, auditivos, táteis, né? Inclusive, oportunamente, utilizamos muito essa estrutura quando a criança, por exemplo, tem um atraso no desempenho cognitivo. A música para fazer alguma associação, as dicas visuais, utilizamos muito isso. Por exemplo, a criança que tem um atraso no desempenho cognitivo, ela entrou agora numa nova escola. Organizamos com a equipe educacional e na ficha de inscrição é comum que a escola tenha foto da criança. Então imprimimos essa foto grande, colocamos nas carteiras, nas mesas respectivas onde os alunos vão sentar, tiramos também a foto da professora para que essa criança tenha já uma base bem estabelecida, visualmente falando, né, para que essa criança tenha uma melhor adaptação, acomodação àquele ambiente. Mas o visual, assim como o auditivo que aconteceu com essa sua aluna, é super bacana. Muito e a legal. gente vai perceber que vai ficando velho, né? Exatamente. Esse é apenas um detalhe. Vamos seguir aqui com mais dicas e orientações. Nossa produção preparou aqui algumas telas, a gente vai conferir e pedir ajuda aqui dos nossos convidados a respeito dessas dicas que vamos obter aqui a partir de agora. Olha só, alguns dias antes do retorno, né, do início dessas aulas, é importante que comece a se estabelecer a rotina habitual com os horários de refeição e também o horário de dormir, o horário do sono, esse período do sono. Isso é muito importante, vai conversar através vai ser através da conversa, né? Através do diálogo que vai chegar a esse ponto. Vocês querem reforçar algo que não está dito aqui, que vem à memória de vocês como especialistas e preparados para falar sobre esse tema? Eu acho que isso aqui é o mais difícil, né? Estabelecer esse horário da refeição e também do sono. Porque nas férias, às vezes a gente não obedece, né? O horário do almoço, o horário da janta. Rotina sem planejamento é difícil de ser executada, né? Então é importante explicar ao estudante que ele precisa estar bem psicologicamente, estar com a mente tranquila, bem, como é que eu posso dizer, segura, né? Então, para isso é preciso uma boa noite de sono. Perfeito. Preciso uma boa noite de sono e uma boa refeição. Durante o período de férias é normal os alunos eles quererem guaraná, refrigerantes, né? Entre outras refeições que não trazem nenhum bem à saúde, infelizmente. Algumas escolas, inclusive, em suas cantinas já estão mudando sua realidade. E ao invés de inserir esses formatos de lanche, estão colocando uma alimentação muito mais saudável. Então, inserir uma alimentação saudável que contribua com o desenvolvimento cognitivo da criança. Exatamente. E eu agregaria também essa condição apresentada, também a questão do banho.
né? O banho é muito importante, você desperta, principalmente aquela criança que é vespertina, aquela criança que vai começar a estudar no período da tarde. Né? Então, organizar o almoço, que estamos falando de organismo, lembre-se, né? Organizar o almoço, o descanso e o banho para a criança chegar mais motivada. Isso for no período da tarde, claro. Ok, vamos à próxima dica, vamos aqui à próxima tela, temos aqui outra informação, queremos saber dos nossos convidados como é que isso funciona na prática. É importante conversar com o seu filho sobre o retorno ou ingresso à escola de maneira tranquila, evidenciando ali os aspectos positivos daquele retorno. É aquela música, né, que o professor preparou para receber os alunos. Perfeito. Quais mais aspectos positivos que a gente poderia dizer para esse pai que ele pode evidenciar para esse retorno tão importante? Como estamos falando agora de um grupo de criança, uma coisa que funciona muito bem são as brincadeiras. Né? Aquela velha e boa brincadeira de escola. Muito bom. Né? Então, se porventura a criança tem irmãos, você pode aproveitar, claro, oportunamente para brincar sobre escola, você padronizar quem é professor, quem é escola, o que vai acontecer e uma ressalva, claro, só com coisas bacanas, né? Porque aí, mais uma vez, estamos trabalhando com aquela boa memória reflexiva, então é isso que vai acontecer na escola. Né? Então a brincadeira se torna muito importante para essa reflexão do retorno às aulas. O estudante, ele como indivíduo, ele não está fora de assumir seus compromissos e suas responsabilidades. Então é importante explicar ao estudante que a escola ela faz parte do nosso dia a dia, ela é importante, não é? Todo o corpo pedagógico, a escola, os professores, todos os conteúdos que serão ensinados, ela não é simplesmente para uma prova, para um teste, mas é para a vida inteira, não é para uma profissão, enfim. Então, passando essas informações para a criança, aos poucos ela vai assimilando, ela vai entendendo. Agora, obviamente, é importante que o amanhecer da criança, né, os pais simplesmente não acordem os filhos, acorda menino, tem que ir para a escola agora. Vai atrasar de novo. Não é nesse formato. É preciso uma programação e um planejamento que ocorra de uma forma agradável, não é? O acordar, o tomar o banho, escovar os dentes, tomar o café, para que a criança não chegue na escola já estressada, porque os pais estressaram já em casa de manhã. Então isso tem que acontecer de uma forma muito tranquila para poder contribuir com a intelectualidade da criança. Perfeito. Algumas crianças elas dão um pouco mais de trabalho, né, nesse retorno, né? Não gostam muito de estudar, porque não tem às vezes muitos estímulos de casa e às vezes os próprios pais eles falam: na minha época de estudante eu também não gostava de estudar. A criança não precisa saber que o pai e a mãe não gostavam de estudar. Perfeito. Se esse pai ele fala isso, essa criança ela tende a querer seguir também essa linha. Se meu pai não gostava, eu também não sou obrigado a gostar de estudar. Perfeito, os pais eu acho que não precisam omitir isso mesmo, não precisam dizer. Olha, a repetição ela é associativa. Isso é simples, então cada vez mais que existe a repetição eu vou associar aquilo. Então se a família tem essa colocação de eu também quando eu era pequeno eu não gostava de estudar, a criança vai associar, né? Aliás, o assunto hoje é exatamente o contrário, você repassar para o seu filho as coisas positivas da escola. Né? É simples assim, não existe mistério. Os especialistas da neurolinguística, eles falam que na medida em que a gente reproduz esses pensamentos negativos, a gente reproduz os ditados populares, não é? E nós assimilamos isso como verdades, né? Como crença, isso vai prejudicar uma vida inteira, tanto no lado emocional, né, como no lado profissional. Então, se os pais eles conseguem transmitir para a criança que o ambiente escolar é um ambiente favorável, que estudar faz bem, a criança ela começa a alimentar mentalmente, ela cria uma programação mental onde para ela é comum, para ela é normal, para ela faz bem. Perfeito. Mas se os pais passam a informar, mas porque eu não gostava de estudar, matemática é um saco, estudar não presta, não serve, dentro da parte da neurolinguística, né? Na medida que eu estou repetindo isso, eu vou começar a acreditar, acreditar nisso. E vale lembrar que o sofrimento da criança naquele momento, sei lá, o sofrimento de acordar cedo, ir para a escola, é um sofrimento real. Isso. E é o mesmo sofrimento compatível ao sofrimento do adulto. Então, da maneira que o adulto sofre em pegar trânsito, as dificuldades sociais e no trabalho, é a mesma coisa, o sofrimento é compatível, só que criança é assim, adulto é assim.
Então tem que se respeitar. Só que o adulto ele consegue criar estrias de resolução de problemas. O adulto consegue fazer isso. Criança não. A criança depende muito mais muito mais do adulto. Então precisa respeitar essa dificuldade, porque não dá para empurrar essa situação com a barriga que lá para frente melhora. Não melhora, piora. E aí cria-se isso, como nosso amigo está colocando, nosso bom profissional está colocando, a criança leva essas dificuldades e aí atrapalha socialmente, academicamente falando e vai embora. Ok, vamos à próxima informação aqui. Temos outra tela e diz o seguinte, essa seguinte informação: os pais ou familiares eles devem mostrar firmeza e segurança na hora de deixar a criança ali na escola, despedindo-se carinhosamente. Isso aqui a gente falou no início do programa e volta a reforçar, é preciso firmeza e segurança. Se essa criança vê o pai chorando, a mãe chorando, não vai se sentir segura ao ficar naquele ambiente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu tenho 2 filhos, tá? E eu vou falar do meu filho mais velho, 5 anos. E é ruim realmente. Pô, meu filho vai, né? O olhar, ele diz muito. O olhar, ele passa essa firmeza. Se você deixar o seu filho com a coordenadora, com a professora, e você permanecer por muito tempo com aquele contato ocular de sofrimento, isso repassa para a criança. É a mesma coisa que você fica assim, ó, olhando para a criança, e a criança ela mantém, né, aquele olhar, a criança ela vai chorar. Né? Então, isso foi muito bem colocado, você passar firmeza para a criança. Agora, claro, eu falar firmeza não é de brutalidade, firmeza, papai está aqui, mamãe está aqui, esperando você sair da escola, é o que é o mais importante. Correto. Então, esse contato corporal se torna de fundamental importância para essa boa adaptação. Isso. Nós somos seres humanos. Por mais que tenha havido uma preparação semanal, que você tenha conversado com a criança, não quer dizer que será um robô que vai chegar lá e tudo vai funcionar. Perfeito. Não, a criança ela tem seus sentimentos, suas emoções, ela vai sentir saudade. Então ela vai querer voltar para casa com você. Então é preciso que tenha realmente essa firmeza com amor. Com muito amor, com muito carinho. Confiar na coordenadora pedagógica, confiar na professora que você está entregando, manter um certo contato com ela, um bom relacionamento com ela, né? E passar isso para a criança também. Normalmente isso vai durar 2, 3 dias, 4 dias, mas com muito amor, a criança ela vai se adaptar, ela vai aceitar e tranquilamente entra na rotina. Perfeito. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre este tema? Liga para a gente, participa, 3424-1977, linha interativa, já está disponível. Ligue, deixe sua dúvida. Manda também essa pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos trazendo muitas dicas e também orientações para você, papai, mamãe, que vai sofrer um pouquinho nesse volta às aulas das crianças, mas é preciso quanto antes mudar esse hábito para que essa criança na próxima semana ela volte à escola sem sofrer muito nessa readaptação, essa nova realidade, assim podemos dizer. Estávamos trazendo várias dicas no bloco anterior, vamos dar sequência nesse bloco do programa. Temos aqui algumas telas com orientações e os nossos convidados estão reforçando essas dicas. E olha só a importância dessa informação agora. Cabe à escola determinar o momento em que a família deve ir se afastando para que a criança, para que a adaptação ou readaptação aconteça. Foi aquilo que a gente falou no primeiro bloco do programa. É preciso que a escola imponha, não, acho que impõe é muito forte essa palavra, mas que ela determine, explique isso, exatamente, esse processo todo. Eu vou deixar para quem entende sobre o assunto. Não, como é que a gente isso é uma afirmação. Né? Partimos do princípio da confiabilidade, como foi bem colocado em blocos anteriores. Né? Então é importante que você confie na instituição. Mas o fato de você confiar na instituição, para que isso ocorra, você tem que estar próximo à instituição. Lembrando que a família, quando ela chega na escola,
ela chega com um processo, eu falo, amoroso, muito maior que a escola. Então ali o sentimento é um pouco diferente. Então quem tem que direcionar e polir sentimento, obviamente, são os profissionais da escola, né? Então fique atento e respeite os limites. Por exemplo, se a professora fala, a coordenadora fala para você, mamãe, você vai ficar aqui somente 15 minutos, respeite isso. Com certeza, eles não estão pensando somente na questão afetiva, que tem que envolver também, mas eles sabem, academicamente falando, o que funciona, né? Então, essa orientação, essa informação é o café com leite deles, é o dia a dia. Então, confie na instituição e siga algumas regras colocadas pela escola. Correto, a escola ela vai fazer essa intermediação, ela vai fazer esse trabalho de orientação com os pais, e é preciso confiar, né? O trabalho educativo, o trabalho da educação é um elo, a escola e a família. Então, quando esses dois elos conseguem dialogar bem e há confiança de ambas as partes, o resultado final, que nós esperamos que é na criança, ele vai acontecer. Então, pode confiar nas pedagogas, nos professores, que eles irão orientar, né? Estudaram para isso. Estudaram para isso. E o momento de desconfiar não é agora, né? Seria antes da matrícula. Você precisava desconfiar da instituição, né? Se você não concorda com algumas coisas, deveria ser antes. Se você concordou, matriculou o filho, deve mais confiar, né, na instituição, no trabalho que vai ser desenvolvido. Será um ótimo trabalho. Perfeito. Porque você já vai ter ciência, né, do que vai ser trabalhado ali na prática. A gente vai seguir agora com outra informação e queremos saber aqui dos nossos convidados a respeito dessa situação seguinte. Quando sair, a despedida ela deve ser rápida, passando segurança à criança de que o que está fazendo ali é o melhor para ela. A gente também tocou mais ou menos nesse ponto no decorrer do programa. Não é que ela não deve ser rápida. A gente tem que levar em consideração o bom senso. Se a criança está agitada, se a criança está chorando, e o aconchego da criança é a mãe, é o pai, então você não deixa aqui e sai que a criança daqui a pouco está... Não é dessa forma. A mãe vai ter que ficar lá, o pai vai ter que ficar lá, até realmente criar um clima satisfatório para a criança, um clima de segurança. Vai se usar o bom senso nesse caso aí, não é? Apesar de estarmos, por exemplo, numa sala de aula e olhando para um grande grupo, não temos que avaliar aquela estrutura como um todo. Existem as particularidades. Então, isso que foi colocado é excepcional. É muito importante avaliar. Se o Joãozinho é assim, a Mariazinha não necessariamente é assim. Ele tem outra condição. Então, essa estrutura de direcionar é muito particular. Não devemos, nesse momento, tratar como um todo. Generalizar. Então, temos que avaliar as particularidades. E a professora, o coordenador, ele tem um feeling muito bom para isso. Correto. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação e vamos repercutir, né? O que é que diz essa informação. Tela seguinte diz que o responsável por buscar o aluno também deve ser pontual. Pontual ao deixar a criança e também ao buscar, né, essa criança na escola. Por que isso é importante? É fundamental porque a escola ela tem um outro horário. Então, os funcionários, né, da escola, os professores também, toda a equipe da escola, por ter uma outra função em um determinado horário, então se os pais, o horário de buscar a criança é de 1 hora e o pai vai buscar a criança de 3 horas, logicamente que os pais, a escola vai ligar para o pai, vai ligar para a mãe, se preocupar porque está demorando tanto. Então isso acaba atrapalhando todo um planejamento interno da escola, né? Então é importante ser pontual, é uma questão de respeito também com outros profissionais. E isso não é compatível ao que está sendo colocado agora. O fato do pai atrasar fugiu de toda a organização antecipatoriamente da estrutura escolar com o aluno. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque ontem aqui no nosso programa falamos sobre problemas na pele. E entre esses problemas que a gente mostrou aqui no nosso programa, falamos sobre a hanseníase. E no próximo domingo, dia 29, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Em alusão a esse dia, profissionais da Secretaria de Saúde do Recife estão reunidos ali no Pátio do Livramento, no bairro de São José, aqui na área central do Recife, realizando algumas atividades. E quem está acompanhando essa ação é o repórter Magdiel Nayal. Magdiel, a gente quer saber, né, o que é que o público ele vai encontrar nessa ação aí no Pátio do Livramento. Muito bom dia. Quem vier aqui ao Pátio do Livramento vai poder fazer testes e exames para detecção da hanseníase.
Primeiro, bom dia a você, bom dia aos convidados, também aos telespectadores do programa Assunto do Dia. Quem vier aqui nessa campanha, essa ação que acontece hoje aqui no Pátio do Livramento, vai poder fazer testes e também exames para a descoberta da hanseníase, né? Essa ação é aproveitando a proximidade aí do Dia Mundial da Hanseníase, que é comemorado no próximo domingo, dia 29. E eu estou aqui com o Vandelson da Silva. Ele veio, fez o exame e o exame deu positivo para a hanseníase no caso dele. Vandelson, como é que foi feito o exame e você também foi encaminhado agora para um atendimento mais especializado? Bom dia. Bom dia. Eu fiz um exame, foi um exame rápido, né? Eu não sabia que tinha, né? Vi pela televisão, vim fazer e foi detectado que eu tinha uma predisposição a essa doença. Aí me foi encaminhado para um posto de saúde lá no PSF de Ouro Preto, para que seja feito o tratamento de 6 meses a 1 ano. Ok, obrigado ao Vandelson. A gente está aqui também com a autora do Programa Municipal de Controle à Hanseníase e a gente vai perguntar a ela, Elaine, quem é que pode vir uma manchinha na pele, ficou com dúvida do que seja, já pode vir aqui e fazer esse teste? Não, qualquer pessoa que tenha mancha na pele, essa mancha pode ser esbranquiçada, avermelhada, acastanhada, então é importante dizer que ela não coça, não dói, não tem pelo naquele local, então qualquer pessoa de qualquer idade pode vir aqui para procurar atendimento médico, que nós temos aqui com o suporte desse ônibus aqui, consultórios médicos improvisados, montados. Então, assim, se você tem uma manchinha com essas características, você pode vir aqui, nós estamos aqui até 3 horas da tarde fazendo esse atendimento gratuito para a população. Obrigado, Elaine. Como a Elaine disse, Valdisson, o serviço está aqui no Pátio do Livramento, na Rua do Livramento, no bairro de São José, até às 3 horas da tarde. Quem está aqui no Recife, quem está no centro da cidade, pode vir e tirar todas as dúvidas e sair daqui com um diagnóstico. Se for o caso, procurar atendimento. Valdisson, voltamos com você. Ok, Magdiel Nayal, muito obrigado por essas informações e fica, né, a dica aqui do nosso programa. Viu ali na pele alguma mancha, desconfia de alguma coisa, procura ali o Pátio do Livramento. Até às 3 horas da tarde você vai ter a oportunidade de fazer esse exame e ver se trata-se de hanseníase ou não. Se tiver hanseníase, será bem encaminhado a um serviço público de saúde aqui do Recife. A gente vai dar sequência aqui no nosso programa com mais dicas para você que está em casa, tem filhos, esses filhos vão começar a estudar na próxima semana, quer saber algumas dicas e orientações sobre como fazer esse retorno ser mais prazeroso, mais fácil. Então preste atenção às orientações que estamos recebendo aqui dos nossos convidados hoje no nosso programa. E olha só o que diz essa informação e a gente vai saber dos nossos convidados também. Não fique chateado se o seu filho precisar de um período maior de adaptação. Isso é muito importante. O tratar, né? Cada aluno de forma específica. Esse pai tem que ter ciência. Alguns se adaptam mais fácil. A criança às vezes até dá tchau ali para o pai que está sofrendo um pouco por dentro, porque vai deixar a criança. Mas outras precisam de um período maior de adaptação. O professor também vê essa necessidade. E esse pai não precisa ficar chateado. Não, de forma alguma. Cada criança tem seu tempo, vai ter seu período de adaptação. A escola vai identificar também isso e, em contato com os pais, vão desenvolver um trabalho, que esse trabalho vai acontecer e a criança, em poucos dias, na verdade, se adapta. Perfeito. E a adaptação, em geral, ela não é uma regra, né? Acabamos de falar sobre as particularidades de cada criança, né? Que isso também reflete na questão da família. Em geral, é muito comum a criança ter essa boa adequação, essa boa acomodação no processo de uma semana. Ultrapassando esse processo de uma semana, é bom chamar os pais para avaliar em conjunto como anda a preparação antecipatória a essa organização. O que está acontecendo em casa? Houve uma mudança excessiva de ambiente, de pessoas circulando, algum problema de saúde? É super importante que isso também vai interferir nessa adaptação. Não é só a criança, é o que por trás dela. Alguma situação de estresse também na pode casa? Ocorrer. Se prolongar, se estiver se prolongando por semanas, então vai haver uma intervenção aí. Perfeito. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima tela. Temos outra informação. Olha só, cuidado para não ceder às manhas e também às birras. Cuidado pai, cuidado mãe, que criança sabe fazer isso e sabe fazer bem feito, né? Muito bem feito. A criança ela é verbal e corporal, né? Então, se falamos de adulto, o adulto ele tem uma condição muito interessante de tentar negociar
Mas quando a criança, ela tenta negociar verbalmente, mas o processo dela é um pouco mais curto. Se ela pede e não consegue, se ela tenta e não consegue, ela vai utilizar a estrutura corporal. É o choro, birra, se joga no chão, né? Então ela vai agregar isso, né, à sua solicitação. E se o pai cede, ela fica mais resistente, porque ela percebe que aquela ação, e eu falo uma ação corporal mais ativa, funcionou. Isso. E se funciona, eu vou utilizar isso para tudo. Na próxima vez. E mais, e cada vez mais, né? Então é preciso que os pais tenham pulso, não é? Use também do bom senso, é lógico, mas que saibam direcionar sua palavra, a tonalidade da voz, a forma de explicar, para que a criança entenda que aquilo não vai funcionar, não é? E aí, aos poucos, os pais conseguem ter o controle da situação. Se perder o controle... Exatamente. E essa repetição, eu não estou ganhando chorando, jogando no chão. Para de fazer, que não está dando certo. Vai para fazer, não está dando certo. E o controle é bom que fique claro que tem que ser dos pais. Sim, tem que ser dos pais. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Incentive seu filho a compartilhar as experiências divertidas, né? As experiências que esses filhos tiveram ali nas férias, com os amigos também. Tocamos nesse ponto. Quer reforçar? Vocês querem reforçar? Exatamente. É importante reforçar isso. Sim, claro. Isso aí é a simples ideia de inverter conceitos, as ansiedades. A criança não está ansiosa para o início das aulas, então se você oferece coisas interessantes, né, como por exemplo foi colocado, fotos, cartazes de sua viagem, olha, vai mostrar para o seu professor, mostra para os seus amiguinhos onde você frequentou, então a criança vai tirar aquela questão da ansiedade, eita, é o meu primeiro dia de escola, e vai agregar uma ansiedade que eu acho que é uma ansiedade mais interessante, que é apresentar onde ele foi, o que ele fez. Né? Então é inverter conceitos. Algumas escolas, inclusive, criam murais, né, para que a criança possa fazer desenhos, né, colar as fotos aí, e esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento de experiência vai sociabilizando muito mais a criança dentro do ambiente escolar. Ela vai se sentir segura e vendo que é normal, né, estar ali. A gente fala um pouquinho de criança, aí chega ali na fase da adolescência, né? Chega nessa fase da adolescência, alguns professores no primeiro dia de aula, eles já falam, né, do método de ensino, eles falam se são durões ou não. Deve acontecer isso na prática, isso é interessante, ou pode traumatizar também esse adolescente que está voltando às atividades? Alguns professores gostam de deixar bem claro ali no primeiro dia que são exigentes. Deve acontecer isso na prática ou não? Os limites devem ser colocados. Não é? A escola é um ambiente que possui regras. Perfeito. A sala de aula é um ambiente que deve ter regras. Né? Então a criança ela precisa entender que ela está dentro do ambiente que possui regras. Isso faz parte da formação do indivíduo. Né? Então é importante que o professor realmente explique seu método, a maneira como ele gosta de trabalhar. Ninguém é igual. Nós não somos robôs, as crianças também não. Não é? Mas tem que ter muito cuidado com o exagero, certo? Aprender tem que ser um ato prazeroso. Se não for prazeroso, a criança não vai aprender. Se a gente passa, de certa forma, que o conteúdo é difícil e que as regras é dessa forma que se não for assim, terá esse determinado tipo de punição, obviamente que a escola tem sua forma de agir quando a criança ela transgride, né, as regras. Mas é preciso que tudo seja passado de uma forma muito inteligente, né, de uma forma que não venha a pôr medo. Perfeito. Educação, você não vai ensinar ninguém com medo. Não é? Há uma frase de Francis Bacon que diz que uma das mais dignas ocupações do ser humano é dedicar-se ao avanço do saber. E para ter dedicação, você só faz com dedicação aquilo que você ama. Perfeito. Então, se você não... E é interessante que sabe que, às vezes, o mau comportamento da criança, nesse processo inicial de aula, pode ser até mesmo uma fuga também, porque ele quer chamar a atenção. Então, ele não sabe muito bem como se resolver, então ele quer chamar a atenção e infringir algumas regras. Né? Então, a regra, como foi bem colocada, as regras do ambiente precisam serem expostas assim, para todos. E aquela criança, aquele jovem, que estamos falando de jovem, ele saiu um pouquinho daquele limiar, chama ele particularmente, porque se você expor ele na frente de todo mundo, tenha vergonha, chama ele, conversa como funciona e que o professor confia nele. É um acordo de convivência. Isso. Não é? Algumas escolas, inclusive, passam até um documento para a criança poder assinar, colam também, né, nas salas. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. No próximo bloco a gente vai dar sequência a esse nosso bate-papo. Teremos muitas outras dicas e também dicas para as escolas, que elas venham se preparar para receber esses alunos na próxima semana. A gente vai agora a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar um soufflé de queijo no quadro Receita do Dia e quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Como toda boa receita francesa, o soufflé foi criado pelo chefe Marie Antonie, conhecido como Cozinheiro dos Reis, e foi quem levou esta receita para os 4 cantos do mundo. Você sabe o que significa a palavra soufflé? Soufflé vem de soprar. Isso mesmo, soprar das claras batidas, que ao serem aquecidas, elas se expandem. Ficou curioso para saber um pouco mais dessa receita? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes deste delicioso soufflé de queijo. « 200 gramas de queijo mussarela ralado, 5 ovos, 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha de trigo, meio litro de leite, pimenta do reino a gosto e sal a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje separando as gemas das claras. Feito isso, nós vamos colocar numa panela a manteiga para aquecer. Após a manteiga aquecer, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Após misturar, nós vamos acrescentar o leite. Agora nós vamos acrescentar as gemas. Agora nós vamos temperar com pimenta do reino e sal a gosto. E para finalizar este creme, nós vamos acrescentar o queijo mussarela ralado. Após misturar tudo, nós vamos deixar este creme esfriar um pouco e enquanto isso nós vamos bater as claras em neve. Agora nós vamos incorporar estas claras no creme. Aqui nós temos uns potinhos de porcelana que estão untados com manteiga e trigo. Então vamos colocar a massa e levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. O nosso soufflé de queijo já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje, um acompanhamento delicioso que você pode estar servindo com frango ou até mesmo com a carne. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita. Pois bem, gostamos e gostamos bastante aí, Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e por mais uma dica aqui no nosso programa. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora aqui no nosso telão. Preste atenção, temos aqui uma vaga para esteticista
exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário, uma vaga para esteticista. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para auditor contábil, exigência de ensino superior incompleto, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário, uma vaga para auditor contábil. Vamos conferir juntos agora mais outra oportunidade, uma vaga para instrutor de ensino profissionalizante, exigência aí de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Essas vagas elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, papel e caneta na mão é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. E agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa com mais dicas. Trouxemos aqui dicas para os pais nesse retorno às aulas dos filhos na próxima semana. E a gente vai dar uma forcinha agora para as escolas. Os gestores das escolas que estão nos acompanhando, temos aqui também algumas dicas que é importante a preparação, né? Prepare aí o corpo docente para acolher os alunos que precisam de um maior cuidado nessa retomada, né? Retomada de confiança na escola. Isso é muito importante e isso na prática existe, né, professor? Como eu tinha dito anteriormente, o período de janeiro é um período de formação. Então, não apenas os professores, mas os coordenadores, toda a equipe, né, pedagógica, ela passa por um processo de formação. Lá no Colégio Maria Auxiliadora, a gente passou no período de janeiro, no Bonfim também. Então, assim, essa preparação ela é necessária para que a gente possa saber das novidades, novas formas pedagógicas, não é? E novas informações, novas estruturas que a escola também passa a inserir dentro do ambiente escolar. Então, essa preparação ela acontece sim. Ok, vamos aqui a mais outra dica. O ambiente deve ser um convite para a criança brincar. Brincar nos primeiros dias. Tudo leva em consideração a idade, né? Cada fase, a criança, ela quando está na sua fase inicial de aprendizagem, ela vai aprender brincando. Então é nesse formato que vai funcionar. As pedagogas, elas são orientadas e foram preparadas, estudaram para exatamente direcionar o conteúdo nesse formato. Se a criança não conseguir achar divertido o conteúdo, ela vai apresentar dificuldade, não é? Mas é nessa fase inicial. Ao chegar no Fundamental 2, ensino médio, então já são outras perspectivas de formatos de aula, né? Exatamente. E é muito comum a escola agregar esse ambiente adequado com cores, né? Isso, correto. Como foi bem colocado, dependendo da idade, então misturar cores, esse lúdico, né? Isso tudo é, de fato, um convite para a brincadeira, não perdendo foco educacional com regras. Correto. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui, nos primeiros dias, é importante que os professores estejam próximos ali da entrada da escola ou na entrada da sala também. Aquela recepção, né? De estar ali recepcionando, dando as boas-vindas, um belo sorriso para esses alunos, para os pais. Isso marca esse aluno. Marca muito forte, é importante, principalmente as crianças, né? Principalmente os menores. Quando eles se sentem acolhidos pela professora, muitas vezes a relação de educação é tão íntima que chama a gente de tio. Sim. Tio, tia, normalmente até a 4ª série, né? Até o 4º ano, do 5º ano para frente, isso começa a mudar um pouquinho, até a gente começa a direcionar que é melhor chamar de professor, mas percebam que nas séries iniciais essa relação íntima leva ao ponto de conectar como alguém da família. É meu tio, é minha tia. Perfeito. Não é? E é engraçado que nesse mês de janeiro, como foi bem colocado, as escolas elas preparam muito bem os seus profissionais, né? E a preparação não é somente a preparação acadêmica, existe também a preparação social. E essa colocação é uma colocação que as escolas elas batem muito na tecla. Então é importante isso aí, que o professor ele fique na entrada da escola, porque simples assim vai oferecer segurança. Ó meu tio ali, ó minha tia ali, né? Então ele já entra no outro clima. Então o fato do professor estar presente ali na porta de entrada, a segurança é agregada.
Ok, vamos agora ver agora, né, o que diz a próxima tela, a última tela. A parceria entre a escola e a família é fundamental para consolidar o processo de adaptação ou readaptação da criança. É bom que isso fique bem claro. Olha, não existe essa parceria. Olha, é impossível termos sucesso se não existir parceria. Né? É comum, isso acontece com uma certa frequência, hoje a escola ter que assumir várias questões e conteúdos familiares. Né? Mas cada macaco, brinco muito, cada macaco no seu galho. A escola tem um padrão de fortalecimento educacional e acadêmico e a família também. Então é importante que a escola entenda o conceito, é importante que a família entenda o conceito da escola. Né? Será que vai bater, vai de encontro com a minha filosofia? Poxa vida, se a escola tem uma filosofia que não vai de encontro à sua, eu acho que essa família vai ter um grande problema em curto a médio prazo. Então você estudar a filosofia da escola, o que eles têm a oferecer para o seu filho e o que você espera é compatível. Né? Então isso é muito importante, estudar a instituição antes de colocar o seu filho. A presença da família no processo educativo é fundamental. É fundamental. Né? Normalmente quando a criança ela tem um ambiente familiar que não contribui, né, para o processo da aprendizagem, ela realmente vai apresentar na escola um déficit de atenção, um déficit de aprendizagem, a questão de comportamento, a questão de limites, respeito, enfim, a família é a nossa primeira instituição, né, formativa. Perfeito. Então é preciso que os pais estejam presentes. Mesmo que os pais sejam separados, mas não existe o ex-filho. Né? É preciso estar presente nas reuniões pedagógicas, é preciso, quando o filho chegar da escola, ter um diálogo com ele, pelo menos, se não pode durante o dia, à noite, em média 30, 40 minutos, tentar saber o que é que está acontecendo, ter um acompanhamento pedagógico dessa criança. Se simplesmente coloca o filho na escola e não há um acompanhamento, perfeito, e depois você vem cobrar um resultado escolar no final do ano... Perfeito. 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 E a família, como estávamos conversando, é o primeiro e melhor modelo executivo da criança, onde ela vai entender as ações corporais, verbais, todos os conceitos. E quando a criança chega na escola, ela não chega vazia. Ela chega com esse conceito já de casa. Então, o primeiro e melhor conceito executivo é em casa, onde a criança vivencia, observa e imita. E isso tem um reflexo muito forte na vida, na personalidade da criança. Essa semana agora eu compartilhei um pequeno vídeo que eu vi no Facebook de uma jovem se formando e ao subir os degraus ela estava com a enxada do pai. E aquilo me impactou muito forte, não é? Enquanto os outros formandos estavam levando, tocavam uma música, entre tantas outras coisas, aquela menina, quando foi chamado o nome dela, ela subiu com uma enxada na mão. Por quê? Desde criança, o pai dela precisou trabalhar no campo para bancar os estudos dela. Então veja como ela compreendeu. Ela poderia ter sido ingrata, ela poderia não lembrar do momento de festa, aquele momento belíssimo, mas primeiro ela lembrou da base. A base, a minha família foi que me deu condições para que hoje esteja aqui me formando. Então é uma cena belíssima. Né? E com certeza a estrutura familiar dessa conduziu ela até ali. Não, é fantástico, porque acaba esquecendo mesmo, infelizmente. Então essa família está de parabéns, porque está de parabéns. E a cena é muito porque linda. Apesar do trabalho excessivo, então talvez não, certeza absoluta que a família nesse momento sempre esteve presente essa pessoa, a filha. E na hora da foto tá a menina, a esposa e o pai pega a enxada e fica com a enxada e termina a foto. Fantástico. A gente colhe o que planta, né? A gente colhe o que planta. Perfeito. Essa família plantou muito bem essa semente, teve um reconhecimento mais à frente. Fantástico. É bom a gente destacar. Por falar em formação acadêmica, a gente vai trazer uma dica importante para você que está em casa, que começam hoje, né, dia 24, e vão até a próxima sexta-feira, dia 27, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ao todo são mais de 238 mil vagas em 131 instituições públicas, isso entre universidades federais e estaduais, institutos federais também e instituições estaduais. O SISU, ele seleciona estudantes com base, né, na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Então fica aí o alerta, a lembrança, né? Começam hoje as inscrições e vão até o dia 27, próxima sexta-feira. E para quem está em casa, né, e nos acompanhando, não se deu muito bem, professor, no Enem, o que é que deve fazer? Como é que deve planejar os estudos para se dar bem agora no Enem em 2017? Quem se deu bem vai concorrer a uma dessas vagas, vai tentar entrar na universidade pública, mas que não teve lá essa nota que dê para entrar nessa instituição tão sonhada, o que é que deve fazer para 2017? Vamos dar essa forcinha. Vamos lá, o poeta já diz, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então é fazer um novo planejamento, procurar um preparatório, procurar um cursinho de qualidade, separar os horários de estudo e se dedicar. Não tem que ficar chorando, né? Se não conseguiu, tudo bem, vai tentar mais uma vez. Se não conseguiu, vai tentar mais uma vez. O importante é persistir e não simplesmente tentar entrar num curso que não quer, só para poder dar uma resposta à família. Eu entrei na universidade. Eu acho que profissão é uma coisa que é para a vida inteira. Então a gente tem que ingressar realmente numa profissão com vocação, definindo e escolhendo, né? Dedicação, planejamento, né? Um bom preparatório, ok? Perfeito. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Deixa eu pedir licença mais uma vez para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. A pergunta foi a seguinte: você se preocupa em preparar o seu filho para a volta às aulas? Olha só, 60% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem essa preocupação. E 40% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não tem essa preocupação. Mas diante de todas essas informações e dicas, espero que você que está em casa passe a se preocupar, que é muito importante esse planejamento para o futuro do seu filho também. E nós estamos agora na reta final do programa. Queria desde já agradecer bastante aqui a presença dos nossos convidados. Vitor Eustáquio, ele que é psicólogo, psicopedagogo e também diretor do SOMAR. Perfeito. Vitor, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e parabéns realmente pelo assunto, um assunto muito importante que mexe diretamente na convivência da família. Então, realmente, o programa de hoje ele acaba esclarecendo um pouco como reorganizar a estrutura da criança. E meus parabéns mesmo, viu, pelo tema, muito importante. Estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, também queremos agradecer o Wellington José, ele que é professor de História, ele é especialista em História, professor do Colégio Maria Auxiliadora, da Rede Salesiana de Ensino, também do Colégio Senhor do Bonfim, coordenador e professor também da Banca de Estudo Aprovação. Professor Wellington José, mais uma vez, muito obrigado pelos ensinamentos. O espaço agora está aberto para as considerações finais. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, sou muito grato pela oportunidade, né? Mais uma vez aqui com vocês, já me sinto em casa, né? Quero mandar um abraço, né? Um beijo para minha esposa, um beijo para minha filha, para as instituições na qual eu trabalho, né? O Colégio Maria Auxiliadora, o Colégio Bonfim, a minha banca de estudo, que a gente fica em Camaragibe, mas eu quero chamar a atenção para o resultado da enquete, né? Infelizmente, 40% dos pais disseram que não se preocupam com o retorno às aulas do filho, né? E se no início a gente já não consegue desenvolver de uma forma salutar, né, esse retorno, imagine o decorrer do ano. Então, assim, eu deixo a mensagem aos pais, né, que repensem exatamente a forma, né, como direcionam o acompanhamento escolar dos seus filhos, porque a gente só vai plantar, a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. Então, com muito amor, com muito carinho, né, que vocês possam repensar, que esses 40%, na próxima vez que a gente vier aqui, eles sejam zero. Eu acho que depois do programa isso vai ter uma inversão aí bacana. Assim esperamos também. Sim. Muito obrigado pela contribuição dos dois aqui no nosso programa. Voltem mais vezes. Queria agradecer a você que está em casa. Obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!